música é total... Total vibes, né? Tipo, pra te deixar zen. Mas eu acho que vem bem disso mesmo. Deve ser algo muito longe disso. Não, é literalmente isso, ué. Seu ai não foi zen. Touché. Eu acho que a gente podia também pensar no que o Zen Budismo pega, então, pra gente conseguir ver isso nas imagens. A gente tá fazendo um podcast, então a gente precisa de uma introdução, de uma entrada. A gente precisa de um nome. Bom dia, ouvintes. Bom dia! Está começando o nosso primeiro chá com arte. A gente pode falar o nosso chá preferido. Ai, que ótima ideia! Vai, você começa Ótima então. ideia. Bom, eu sou a Madu e eu gosto de chai latte. É meu chá. Não sei se é o meu chá favorito, mas é um abracinho no coração. Chá é bom. Oi! Você que nos escuta, eu sou a Gabi. Esse é o chá com arte. Então, eu queria falar meu chá favorito, mas eu tenho muita dificuldade de escolher coisas favoritas, essa que é a verdade. Eu gosto muito do chá preto com açúcar e um pouquinho de leite. Mas eu também gosto muito de um que chama pra dormir. E ele tem várias misturas, de camomila com não sei o que lá, umas florzinhas loucas assim. E o cheiro dele é maravilhoso. Então ele é um dos meus preferidos. Mas eu também gosto muito do chá gelado. Então assim, Uma grande apreciadora eu de sou uma chá. apreciadora de chá. Essa sou eu. Vai, Bruno, fala de você. Bom, eu sou o Bruno e se eu fosse me apresentar, eu ia me apresentar como aqui é Corinthians. São Jorge tem que ficar atento, porque o anticorintianismo tá sempre por aí, tentando nos derrubar, mas não vão conseguir! Aqui é Corinthians! Eu amei. Ah, mas o teu chá favorito? E meu chá favorito, não tem como, né? Quem me conhece sabe qual é o meu chá favorito. Meu chá de planta, meu chá de ervas. Meu Deus, o Bruno tem uma carta verde. É verdade, precisamos fazer já. Não, é que ela tá ficando... Eu quero fazer dela. Eu preciso me desfazer. Mas ela não é Corinthians. não. A produção tem algo a falar. Não. Não vai botar coisa de Corinthians, não. Não, eu vou falar de outras religiões hoje. Mas vamos então pro nosso primeiro episódio do Chá com Arte. O nosso tema de hoje vai ser o Zen Budismo e um paralelo, se é que a gente pode assim dizer, com o cristianismo e a história da arte eurocêntrica. Resolvemos descentralizar um pouco. Isso, o que o povo acreditava e o que eles criavam imageticamente falando. Então a gente vai falar do Zen Budismo na Ásia, porque era o que estava acontecendo nessa época lá. Então, tal e qual o cristianismo estava na Europa. E aí, o que essa galera acreditava, Bruno? O Zen Budismo, originado na China e expandido pelo Japão, Coreia e Vietnã, teve um papel significativo nas artes visuais asiáticas do século XIV e XVIII, influenciando estilos, técnicas e temas. A filosofia Zen, que valoriza a simplicidade, a introspecção, a experiência direta do momento presente, inspirou abordagens minimalistas e contemplativas na arte. Inspirou abordagens minimalistas e contemplativas na arte. É isso daí que a gente então tem que... É com isso que a gente começa a falar de arte. Então, antes de a gente começar a falar sobre a técnica em si, é um pouquinho importante a gente mencionar essas diferenças entre o Zen Budismo e o cristianismo, né? Porque a gente vem estudando, e desde sempre, não só na faculdade, que o cristianismo, ele usa a arte para doutrinar, né? A gente pode falar doutrinar, seja bem claro, mas talvez eles prefiram ensinar os seus dogmas da Igreja Católica, etc e tal. Enquanto no Zen Budismo, a gente vai para um lado muito mais... humanístico, talvez? Pode ser. A gente estava pensando, né, Sobre presença. sobre como que o cristianismo fala dessa vida pós-morte, da salvação. O foco é na salvação, no futuro, enquanto o Zen Budismo vai falar do presente. Sim. Da meditação, da contemplação, do aqui. Do fazer e perceber-se fazendo. É verdade, e testemunhar, né, que Isso. você está fazendo algo. Exato. Tanto que as 4 nobres verdades, que são ensinamentos do budismo, eles giram em torno do sofrimento, mas de um caminho para que esse sofrimento acabe. Né? O reconhecimento dele, né, um pensar sobre, utilizá-lo como um caminho para transformação, para alcançar a iluminação, que seria o nirvana, onde não há dor. Exato. Justamente sobre o caminho, na real, né? O caminho que conduz à cessação desse sofrimento, né? Que é o cessar, o encerrar dele. Não encerrar como fim, né? Mas é justamente... Eu acho que até a tradução da palavra, que provavelmente talvez não seja essa, mas o fato de cessar o sofrimento, de não acabar, encerrar, é uma coisa mais sutil. A própria etimologia da palavra, sabe? Só para ele no momento. Ele vai para esse lugar de tranquilidade, de pensar Uma presença diferente no É, corpo, né? isso, de tipo... Evoca outra coisa.
de que estar presente pra eles é um negócio diferente do que é pra gente. Sim. Que na arte, ela é muito sobre esse presente, sobre essa vivência, assim, né? Nossa, De e que, tem tipo... tudo a ver com o nosso podcast, porque olha que ó, Né? esse princípio é expresso na cerimônia do chá, na jardinagem. Agora a viagem começou. No Zen, todas as atividades da vida diária, como comer, limpar, trabalhar, são vistas como práticas meditativas. A atenção plena e entrega no momento presente a cada atividade são consideradas formas de manifestação do caminho do Zen. Olha É por isso que eles desenham, tipo, incrível. bambu, pouca coisa... coisa, estão sempre num da- estado de contemplação, enquanto no cristianismo a galera tá sempre pensando no pós-vida, né? São tempos diferentes que eles Sim, colocam a sim. gente. Sim, O zen budismo coloca a gente no presente, enquanto o cristianismo te coloca no futuro. sim, É, exato. exatamente isso. E pensando sempre no pós-morte, É, no que vai vir. né? No Enquanto que o tu vai Zen deixar budismo- também, pra, É. como, não só no que vai No vir, que você mas... tá fazendo de errado aqui, E- o que vai vir desse fazer errado, né? E, não, e até no que você vai deixar, de certa forma, porque assim, eles sempre faziam as obras de arte, digamos, seus papos, os caras lá quando contratavam Sim. cavalos do cristianismo pra dizer, tipo, ó, eu que deixei essa igreja aqui pra salvar vocês, tá É. ligado? Sabe? Aham, Então, outra tipo, abordagem, outra abordagem né? total. Então, apesar de eles terem o Buda como uma figura, né? Não é salvação de chegar ao nirvana? Vamos pesquisar aqui, ó. Como os asiáticos veem a figura de Buda. Exatamente, como eles veem a figura. Gente, que lindo! Ele não é visto como um deus, né? É considerado não teísta porque o conceito budista de Deus é diferente do conceito ocidental, onde o único ser supremo, divino, eterno, celestial, todo-poderoso é criador de todas as coisas. O budismo é uma religião indiana, baseada nos ensinamentos Siddhartha Gautama, o como início Buda. dela. Cara, uma outra pira que eu tava vendo com relação que, tipo, esse zen budismo vem do budismo, que o budismo vem lá das mitologias da Índia, e, tipo, eu tenho uma visão, tipo, da Índia estar pro Oriente como o Egito tá pro Ocidente, tá ligado? Oh! Aquela parada de origem de tudo, assim. Que doido! Tem muita essa pira. Já que eles pregam a meditação, faz sentido que a produção artística seja um grande exercício disso, né? Nessa possibilidade de conexão mental com o espiritual. Tipo, a arte te ajuda a meditar. Sim, 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 sim. A prática artística te ajuda a meditar. E aí quando eles fazem uma arte que já é por si só contemplativa, que já busca isso, eles ficam num ciclo de contemplação, meditação, contemplação, meditação. Olha só, é uma forma de arte que requer não só técnica, mas também um state of mind específico. Então a gente vai abordar mais esse período em que surgiu a técnica sommelier. Quer explicar pra gente o que é sommelier, Gabi? Sumi significa tinta preta e E significa pintura. Então, é uma pintura com tinta preta, nanquim, né? Sim, Mais diluída. Eles usam um papel de arroz. exatamente. Um pincelzinho super versátil, faz tudo. Sim. Linhas grossas e linhas finas, com destreza e habilidade. E totalmente influenciado pelas... Filosofia. Filosofia, exatamente. Eu já falando da filosofia por trás do Sumier, que é o zen budismo. Mas há outro detalhe que precisa ser enfatizado: o estudo dos 4 nobres ou 4 cavaleiros. Todo estudante dessa técnica inicia seu aprendizado dos traços principais através de um olhar mais acurado para 4 diferentes plantas, ou famosos 4 nobres. Olha, os 4 nobres aí de Era novo. planta. A lígia selvagem, a ameixeira, o bambu e o crisântemo. Essas plantas indicam alguns temas mais recorrentes no Sumier, uma arte ligada profundamente à natureza e ao seu processo orgânico e sutil. Cada um representa Que lindo. uma estação também. A orquídea selvagem representa o verão e simboliza o espírito jovial, com sua graça e sua beleza e sua suavidade. O bambu, por sua vez, representa o inverno, humildade e simples e sempre estável e forte. A ameixeira é a primavera, que vem para renovar as esperanças e antecipar as boas novas. E as flores de crisântemo, por fim, representam a perseverança do outono. Perfeito. A pira que a gente falou no número 4 lá também fala que na China, a antiga pintura com tinta e pincel era uma das 4 artes que se esperava que fossem aprendidas pela classe alta. Foi aquilo que eu falei lá. Sim. E quais eram as 4? O Qin, que é um instrumento musical de cordas, o Qi, que é a estratégia para o jogo do Go, o Shu, que é a caligrafia, e o Hua, que é a pintura. Então, no início, a própria técnica do sommelier mostra pra gente essa delicadeza, a importância do vazio dentro da obra. E aí, trazendo de novo o cristianismo, a gente vê essa diferença de detalhes, de simbolismos, porque o sommelier e o zen budismo, eles vão pra contemplação, pra esse lugar de estar presente, estar fazendo a arte e estar se percebendo. Lógico que haviam também encomendas, Sim, claro. mas essas encomendas respeitavam muito mais a técnica. Enquanto no cristianismo a gente via todo aquele esquema de contratar o artista para que ele faça a obra do jeito que se quer. Né? O artista ele tem uma certa liberdade, mas o contratante te diz: eu quero tantos por cento de lápis lazuli, eu quero tanto por cento de ouro. Sim. E fulaninho pode estar sem roupa, ou ciclaninho pode estar nessa posição, e assim por exato, diante, às né? vezes até mesmo exigindo que o próprio contratante esteja na obra, né, reconhecido de uma maneira, enfim, imponente. Pra falar de poder, né? Eu acho que Exato. a linguagem da iconografia cristã é muito sobre poder, e o que a gente vê nesse paralelo com o que estava acontecendo na Ásia no período, né? Eles são contemporâneos, é o oposto, assim. Não se trata de um poder que vai ser exercido sobre você, é você que vai estar olhando, vendo, estando ali. Sim.
Exato, até mesmo porque, como o Bruno falou, isso tá entre as 4 artes que deviam ser aprendidas pelos É, nobres então. daquela época. E aí, eles sendo os nobres e eles tendo que aprender, eles não têm essa necessidade de pôr essa obra, né, tipo, esse símbolo, como algo de poder, como algo... Sim. Porque o poder é eles saberem fazer. Olha que loucura! Sim. Exato. É muito outro lado da moeda. É muito outro lado da moeda. O cristianismo, que influenciou todos os movimentos do renascentismo, do barroco e tal, muito se caracterizou também pela pintura a óleo, né? Sim. Que é muito uma pira de buscar contraste, as cores, aquele brilho, aquela riqueza mesmo, sabe? Aquela presença tipo quase do ouro, do amarelo. Enquanto ali no preto e branco, né? É um negócio meio quase que aquarelado, apesar de ser nanquim, sabe? Que seria água, né? E tipo, é os opostos, né? O óleo e água. Tipo, Oriente e Ocidente. É Gosto. uma pira, né? E vamos começar a analisar a imagem? Vamos ficar Vamos. falando de imagem? Vamos, Vai. vai ter um site bem bom aqui, Isso. calma aí. Essas imagens, elas tendem a ser sobre o cotidiano, sobre os 4 nobres, né? E a natureza Paisagens. e as paisagens. De contemplação. Exato. Na China começou na dinastia Tang, ali pelo século VII, e aí só foi aparecer no Japão no século XIV. E vai dar uma olhada nas imagens de alguns artistas de ambas épocas. Agora que começa Agora sim. o nosso... Né? A gente vamos gastar nosso mandarim, nosso japonês, né? O primeiro artista que a gente vai falar é o Wang Wei. E a gente começa com a obra dele que se chama Cascata. Dá pra perceber que é uma obra de início, né? Que é um negócio bem, como é que eu vou falar, básico, né? Não sei se é básico. Parece experimental. Eu acho que é bem por aí, assim. Ele já mostra essa questão do contraste, do vazio, do preto e branco. Mas ele já dá uma... Olha ali aquelas linhas bem fininhas. Isso que eu tava pensando, tem umas linhas muito fininhas e tem essas outras marcas que parecem montanhas, que são, tipo, muito opostas, né? Sim. A vibe. E ao mesmo tempo parece montanha, mas não parece montanha porque a cascata é muito grande pro tanto que essa montanha parece ser pequena e vista de longe. É porque eu acho que são mais pedras, assim, né? Tipo, Sim, sim. a cascata, como se fosse uma cachoeira. Um rio, uma cachoeirinha. Bem pequenininho, exato. E aí, assim, eu acho que as pinceladas, elas não estão bem formuladas, assim como a gente vai ver nas próximas imagens. Ainda não é um estilo, né? Exato. Eu acho que E realmente, o Sumier, ele ganha esse nome um pouco depois do Wang Wei. Porque no início ele só começa a fazer essas pinturas com o pincel, o preto e branco, mas o Sumier, a nomenclatura em si, surge um pouco depois. Uma pintura que captura o estilo meditativo e a simplicidade, com traços econômicos. Então essa característica, eu acho que acaba sendo do próprio artista, né? De, tipo, querer economizar no traço, de ter essa questão de, tipo assim, ele tá ali, então ele tá percebendo que ele tá fazendo de uma maneira cuidadosa. Eu acho também que essa abordagem minimalista é muito interessante, né? Porque te obriga a colocar ali só o que é essencial. Exato. Então, tipo assim, o que você vai escolher ali que realmente... Sim. Na biografia ali fala, inclusive, que o Wang Wei busca capturar o espírito e a essência da natureza e não representar a realidade visual, né? Então o movimento começa com essa tentativa de captura da natureza, né? Do espírito da natureza. E eu acho importante falar também que começou, de certa forma, né? Que, na verdade, como o Amado falou, o Sumier não era chamado de Sumier ainda pelo Wang Wei, né? Porque quando é cria, aquilo, né? Só vai ganhando popularidade a nomenclatura depois. Mas ele pode ser, digamos assim, um indício do começo dessa estilo de pintura também por ser um poeta, né? Ele era mais conhecido por ser um poeta. Então ele é como se fosse um poeta na pintura. Um poeta do Buda. Dali. Aí, Vamos pro outro, né? O Xu Wei. dinastia Ming está entre nós. Agora a gente vai ver flores, plantas, pinceladas expressivas, espontâneas e até selvagens, marcando uma grande ruptura com a formalidade dos estilos anteriores. Sim. Sabe o que eu acho interessante? Que ele também era um calígrafo. E isso influencia muito, né, na pincelada, porque a caligrafia em si, ela já é uma arte que exige, né, assim, quando a gente fala sobre escrivãos e tudo mais, todo esse conhecimento, ele era muito importante naquela época, tanto que, voltando lá nas 4 artes que a pessoa nobre deveria saber, uma delas estava a caligrafia. O formato também que ele apresenta é o formato do texto, né? Que é em E pé. ele é considerado também o precursor do movimento do Sumier, né? Ele foi de fato o primeiro a ter indícios, obras e tudo assim que foram descobertas, né, do estilo do Sumier, apesar de, como a gente falou do Xu Wei ter vindo antes, né, ele foi meio que descoberto depois, né, os traços dele. Então, e aquilo, né, se o Xu Wei fosse, digamos assim, os primeiros indícios da criação, quem foi o precursor de fato, que deixou várias obras assim, foi o Xu Wei. A família Wei com tudo aí.
A família Whey com tudo, tá ligado? Naquele do peixe ali, ó, eu acho legal porque, tá vendo na parte de cima dele que, tipo, as pinceladas, elas realmente são diferentes, né? Elas não são tão preocupadas, assim, sabe? No sentido de que, tipo, todas as outras, elas costumam ser... Muito precisas. Exato, precisas. E ali, ele na borda, ele tem uma... Ele não se preocupa tanto. Sim, mas eu acho interessante que é meio que a dualidade, né? Olha a carinha desse peixe, como é preciso, assim, num nível muito louco, que a boca, ele conseguiu fazer com 2 pontas do pincel na hora que ele apertou ali, né? Deu 2 negocinhos, assim, pra ele fazer essa boquinha de baixo, olha que loucura. É, a mesma coisa o olho. Ou será que ele fez uma vez cada? Não sei. É, o olho? Mas o olho, tipo, ele usa o branco do papel e ele faz o rosto, sabe? Tipo, tudo isso é muito... Precisa de um detalhamento, de um cuidado, né? É a atenção nesse trem, né? A ideia da presença, eu acho. Sim. E do domínio da E técnica. do né? domínio da técnica. Prática. É isso aí, não dá pra fazer... Não dá, não acordou e fez isso do nada. Sim. Esse era o nosso amigo Shuei. Shuei. Dinastia King. Esse é um monge. Agora a gente chega no monge, artista. Ah, o Badachara. O Bada Sharan. Parece que ele expandiu pra mais coisas, sabe? Enquanto uns ficaram muito ali no... Tipo, Ele... o peixe, a planta, tipo aquelas 4 plantas lá que ele fala, né? Crisântemo, amora e tal. Ele parece ir pra outras espécies, sabe? Tanto de animais quanto de plantas. Ele parece ter uma brisa mais de expandir um pouco as espécies principais representadas ali nos outros. Ele também que rompe com estilos anteriores, né? O dele realmente é Sim, ele usa Tem muito uma traço diferença, fino, assim, é é. bem diferente, assim, é muito mais desenhado. mais desenhada, uma pintura mais desenhada. Sabe? E o sério pira. Nossa, não aceita. Eu disse que também talvez tenha a ver também com o fato dele ter sido um monge budista numa decadência imperial da dinastia Ming, né? Porque apesar de a gente estar na dinastia Qing, né? As dinastias elas nunca deixam de existir completamente, né? Tanto é que a gente tem muitos saltos temporais da China ali de uma dinastia para outra, porque eles passam longos períodos guerreando também, né? Tipo, em batalha até decidir qual vai ser a dinastia que vai dominar o tempo ali. Então ele também, por ser um monge, digamos assim, da dinastia Ming, ele ficou um tempo refugiado. E eu acho que a arte dele reflete um pouco mais de melancolia, um pouco mais de turbulência emocional. Sim. Ele realmente parece que tá vindo de longe, né? Uhum. Tipo, nessa reclusão, nessa ida. Distanciamento, né? Exato, ele refugiou na vida monástica, né? Tipo, como monge. Então ele foi pra um lugar assim, tipo... Ainda mais de espiritualidade, né? É, Tem muita escrita também, tudo, né? Tem. É, o monge não deixa de ser um estudioso também, né? sim. Mas é engraçado, porque por mais que seja... Tipo, a gente percebe que é natureza. A gente vê que, tipo, são animaizinhos. Sim. Mas ainda assim, ele tem uma abstração, Ah, tem. sabe? Tipo, ele não se preocupa em fazer de uma maneira totalmente clara Sim. aquele desenho, aquela pintura. A marca do pincel no papel é muito bonito. Uhum. E ao mesmo tempo que parece ter uma variação de coisas, o espaço vazio, por mais que ele te chame a atenção, parece que ele não tá tão vazio assim, sei lá. É muito um paradoxo, sabe? Você enxerga o vazio e não enxerga o vazio. Parece que tá vazio e parece que não tá. Que doideira. É que é o princípio do vazio, é esse respiro, né? Que a gente não precisa ter consciência, mas que ele acontece. E olha que loucura, né? O vazio ser esse respiro e meditação é muito sobre prestar atenção na respiração também, né? Sim. Total. E aí, com isso, a gente já pode ir pra questão de que o Zen budismo que levou o Sumie pro Japão. Uhum. Religião, né? Sempre aí transportando ideias e E afins. Não só religião, a fé, né? A Filosofia fé. da fé. Tá. Achei bonito isso, filosofia da fé. Então, o nosso primeiro artista do Japão é o querido Shusetsu. Não sei se assim fala. O abençoado, ele viveu principalmente no período Muromachi, mas ele foi influenciado pelas coisas, as tradições estabelecidas do final do período Kamakura. Então, ele tem a influência desses 2 períodos na vidinha dele, certo? É, eles já estão acumulando conhecimento, né? De todas essas técnicas e estilos. Sim. Então, a obra mais famosa dele é Capturando um Peixe com uma Cabaça, né, traduzida, que tá aparecendo aí na tela para vocês, nossos ouvintes. Bota na tela, produção. Porra, aqui, TCC do cacete demais, cara. Pelo amor de Deus, o caminho que vai pro outro caminho. É um artista low profile. Aí agora... Peraí, deixa eu ver se eu botar o VPN da China, que eles não querem botar pra nós. Tá na tela. Então, e aí dá pra ver que, tipo, essa pessoa estar pescando evoca uma simplicidade, né? Uhum. Nesse estilo de vida. Porque o imperador, ele não ia estar ali pescando com uma cabaça. Não. Né? Tem muita essa oposição ao Ocidente, de certa forma, né? Quando eles representam muito a figura do celestial, do divino, aqui representando o cotidiano, né? É verdade. Aquela coisa do... O cotidiano, a paisagem, toda essa névoa que parece ter, onde não tem tinta, né? Que deixa ali pro imaginário do... Dá uma sensação de sonho, assim, né? De uma coisa Sim. meio
Meditativa. Meio meditativa, óbvio. Óbvio. Velho, a galera tá sempre nesse estado. Que viagem. Sim. Que delícia. Coisa boa. A aguinha ali correndo. Olha, pensa na- tudo certo. O bambuzinho ao vento. A fonte que vem. Engraçado que aqui é bem isso, né? Tem, apesar de ali do lado direito ter um vazio, aqui nos detalhezinhos parece um movimento, né? É a água, né? Que tá A passando. água passando. Várias coisas Tipo, pra cá, acontecendo. assim, é um movimento tipo, meio que vem da nascente do rio, digamos assim, né? E ele vai sumindo no desaguar do rio, assim, né? A impressão que o movimento, ele não só vem, ele tipo cessa também, né? Aí ele fica constante, parece que para, né? Para pro pescador pegar o peixe. Ó. A hora certa, no lugar certo. Não vamos forçar a barra, galera. O peixe ele não é A burro. Matu não tá no estado contemplativo Não. meditativo. Não dá. Nosso próximo, Período Muromachi. 接许都有。 Ele. particularmente conhecido por suas paisagens monocromáticas, né? Eu acho interessante a variedade desse artista aí, porque ao mesmo tempo que ele tem um negócio bem abstrato, ele tem outras também bem, parece mais definidas que as anteriores, né? Mais desenhadas. Sim. Ele tem uma boa noção de profundidade. Ele consegue... Explora isso, né? De um É, jeito que os outros não exploraram exato. até agora. Dá pra ver assim que ele se importa com o tamanho. Com os planos Exato, das os coisas. planos e como isso vai evoluindo dentro É. da pintura dele. Outros artistas traziam algo mais chapado, Sim. algo num plano só. Essa pintura que a gente está vendo, a Habuko Sansai, que é o nome dela, ela é uma pintura de paisagem com tinta salpicada em um pergaminho pendurado. Foi feito pelo artista japonês que a gente está falando, no período Muromachi. E a pintura também é classificada como Tesouro Nacional do Japão, atualmente mantida pelo Museu Nacional de Tóquio. Chique, é um tesouro É um nacional. tesouro nacional do Japão. E tipo, se você for reparar os tesouros nacionais do lado ocidental, muito difícil ter algo parecido com Algo com isso. essa simplicidade, né? Né? Uhum. E é engraçado como que a simplicidade, o pouco não significa que não é profundo, né? Uhum. Não é porque economiza nos elementos que falta profundidade. E a própria diferença também de... Como é que fala? De tela, né? Enquanto a gente tinha tela, aí é um pergaminho, Papel, né? Tipo, imagino que deve ser finíssimo, né? Porque eles faziam papel de arroz antes também, né? Tudo é delicado, né? Tudo delicado, Até o só suporte. O suporte, exato. É. O suporte, o material, né? Que é eles até o pincel de bambu, né? Parece essa mancha atrás me leva a pensar num tipo de conhecimento de algo, mas que você não tem. O tipo de coisa que só se chega realmente pela meditação, pelo não verbal, pelo não material da coisa, sabe? Ela é um pouco abstrata. Simplificação das formas. Ela simplifica as formas, mas não é porque ela é simples, entre muitas aspas, que eu não quero continuar olhando pra ela. É que ela não é complexa, porque ela é muito complexa. Porque Sim. quanto mais você olha pra ela, mais coisas você vai desenrolando dentro de você, né? Sim. Tipo aquele caule ali. Quando você olha realmente pra ele nem parece tanto um caule. Uhum. Olha essa mancha ali que acontece. Ele dá margem pra bastante interpretações diferentes. Sim. Vamos pegar uma outra dele aqui, que ele é um dos últimos percussores do Sumier e um dos que vai influenciar o nosso artista que fez a gente chegar até aqui também, né? Que foi o Hokusai. Então, antes de nós chegar no Hokusai, vamos dar mais uma olhadinha aqui, o que a gente pode ver de semelhante entre esse daqui e o Hokusai. Qual que vocês diriam dessas daqui? Eu acho que a questão da sombra e da profundidade, principalmente a profundidade, porque o Hokusai ele explora muito isso nas obras dele. O Monte Fuji sempre vai estar lá no fundo, então tu sempre vai ter que ter essa noção da profundidade. Ele vai estar com uma... Ele vai usar a perspectiva, né, pra mostrar isso. Não necessariamente a perspectiva do ponto de fuga, mas do distanciamento, da profundidade. É, acho que essa daqui é uma que traz bem o exemplo disso, né? Você consegue perceber muitas coisas, como, tipo, tem uma... Digamos assim, um primeiro plano aqui, um segundo plano aqui, um terceiro plano aqui, um quarto plano, um quinto plano, e se você for mergulhando nela, parece que tem infinitos planos, né? Conforme mais profundo você vai... Ó, você consegue até uma sombra aqui, ó. E uma outra montanha aqui, Será que é? ó. Sim, eu acho Quadrada? que sim. Eu acho que sim, ela parece Uhum. Porque parece que eles estão bem altos, sabe? É. Então, tipo, as nuvens, elas estão... Abaixo da montanha já. É. Isso. Então, com um pouco mais de cor, a gente passa pro Hokusai, que é uma técnica diferente, mas que continua nessa pegada da paisagem, da natureza. Ele trabalha com estilogravura, né? E as obras mais famosas dele são essas 36 vistas do Monte Fuji. Acho que foi uma das obras, essa da Onda, Grande Onda, uma das mais replicadas, né, na história da... E interessante como na obra do Hokusai, né, que a gente viu lá do Sumier, o vazio, apesar de, ao mesmo tempo que a gente enxerga aqueles vários planos que a gente estava comparando com o artista anterior, a gente ainda consegue enxergar o vazio de lá do começo do primeiro artista também, né? Verdade. Então eu acho muito interessante a gente vendo como realmente a influência percorreu esse caminho na história da arte oriental, né? Pega uma outra vista do Monte Fuji pra gente. Não gosto disso.
gosto que ele tem trabalhadores, tanto na primeira, que é a grande onda, quanto nessa. Ele tava mostrando, tipo, trabalhadores, né, tipo, no seu... Não sei se no seu cotidiano, não sei exatamente qual que era essa intenção, mas a gente vê mais presença humana, né? É verdade. A gente tem mais o humano ali, que talvez, né? Que ocupa esse local de contemplação agora, né? Já mostra que... Até mesmo, eu acho que pela... Talvez seja uma viagem muito grande da minha cabeça, mas com o crescimento da população mesmo, né? Porque antes, tipo, uma vilinha era 100, 200 pessoas. E aí a globalização, dadas as devidas proporções, ela começa a se mostrar, né? A dizer assim, olha, tem gente aqui sim. Não é mais só natureza, não é só mais olhar pro nada. E não, porque o ser humano ele já começou a intervir mais nessa natureza. A gente vê as casinhas lá no fundo, sabe? Antes do Monte Fuji. Eu concordo total com essa teoria. E ao mesmo tempo, quanto que isso também dá um pouco de influência ocidental, de certa forma, também, né? Troca Verdade. cultural e tal, porque... É constante, né? Aí a gente já tá chegando numa fase também, né, que já até passou do período, digamos assim, do recorte histórico que a gente tinha que fazer, mas, por exemplo, se você perguntar de todos os outros artistas, eu tenho quase certeza que a gente apresentou eles pela primeira vez pra muitas pessoas, enquanto o Hokusai, acho que todo mundo meio que já conhecia. Sim, antes dele não... Exatamente. A gente não chegava, né? Exato. Então acho que o Sozinho. importante de fazer essa pesquisa foi trazer esse background também, né? Sim. Então, temos um episódio? Temos. Mais do que um até, a gente tem uma série. A gente tem uma série. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Deixem like. Siga o canal. Compartilhem, sigam o canal. E... Vai, Corinthians! Ah, não. Meu Deus. Tchau, gente. Abraço. São Jorge tem que ficar atento. Eu vou embora!